Purchase your tracks today. Presença salesiana no Aspirantado São Domingos Sávio. A comunidade do Aspirantado encontra-se localizado no município de Viana, a 25 km do centro da capital de Luanda. Uma distância relativamente curta, mas não necessária, pelo menos, meia hora para chegar até ao centro da cidade de Luanda. A Casa de Viana São Domingos Sávio é a 10ª presença cuja obra teve início em 2001, iniciando com o dormitório numa primeira fase, na Casa Pinaldi, uma pequena residência onde moravam os dois salesianos, o irmão Máximo e o padre Alvino. Os aspirantes chegaram posteriormente após as obras. Foram transferidos para a nova casa vindo do Palanca, onde funcionava ao mesmo tempo o aspirantado, pré-noviciado e pós-noviciado. A construção da casa, o aspirantado tinha o projeto de ser construída em Benguela. Com a situação política que o país viveu naquela altura, o padre Piccoli resolveu construí-la em Luanda, iniciando primeiro em procurar o terreno, andando em diversos lugares, mas não foi encontrado um terreno à venda. Na área do Kikolo, houve ofertas de terrenos, mas as dimensões eram pequenas. Numa outra viagem à procura do terreno na região de Viana, padre Piccoli foi acompanhado por um senhor que morava próximo da velha ponte sobre caminho de ferro de Luanda, próximo da comarca de Viana, indo pela ponte partida junto ao Recolix no bairro Molenvos, pertencente a um paroquiano de São Paulo. O terreno foi adquirido por 50.000 USD. Após o pagamento, elaborou-se o projeto que posteriormente foi apresentado à administração de Viana. No início, estava o padre Alvino e depois se juntou a esta comunidade o irmão Máximo, competente nesta área de construção civil, e lhe foi confiada a parte pesada da obra para iniciá-la, e depois juntou-se eles o voluntário Maurício para apoiar a construção no que concerne o desenho da cobertura do portico e na fabricação do bloco BTC. O irmão Máximo e o padre Alvino viveram juntos cerca de 4 anos, formando assim a primeira comunidade na Casa Pinaldi. Os salesianos nos primeiros momentos enfrentaram várias dificuldades: a falta de transporte, a falta de luz na área, o número reduzido da população. A maioria dos jovens que viviam próximo da comunidade eram imigrantes e desempregados, que muitos deles procuravam juntar pedra para venderem aos que precisavam fazer construções e em outras pequenas atividades. Apesar das dificuldades, é um bairro com muita esperança, muito lindo e aberto para a evangelização. A maioria da população que vive na cidade compraram terreno neste bairro, e o bairro está quase cheio às atividades pastoral da comunidade. Os aspirantes animam vários centros de oratórios e auxiliam a catequese e a animação dos grupos juvenis em cada uma das comunidades. Os destinatários desta obra são as crianças, adolescentes, jovens muito pobres do bairro, mas os destinatários prioritários são os jovens aspirantes. O que é o aspirantado? O Aspirantado São Sávio é uma casa de orientação vocacional que acolhe os candidatos à vida salesiana, oferecendo-lhes um discernimento vocacional que lhes possibilita uma formação integral. Trata-se de uma fase em que o aspirante se integra e faz a experiência da vida cristã, comunitária salesiana. Os formadores orientam e vejam as condições para o candidato ser salesiano e ajudam-no a discernir a sua vocação, oferecendo-lhes os meios que favorecem a sua maturidade pessoal, cristã, social e intelectual. Os aspirantes vivem uma linda experiência da comunidade, imitam e aprendem a ser salesianos aos poucos tempos. A experiência formativa e o discernimento vocacional evidenciam a vida da comunidade, que o movem ao espírito oratório, estilo aberto, simples, alegre e familiar. Na comunidade, o aspirante aprende a viver uma forte vida cristã e encontra alegria no cumprimento dos deveres, nos trabalhos apostolado e no serviço generoso aos outros. O aspirante evita o gregarismo e a uniformidade, favorecendo um clima saudável, liberdade e criatividade que permitem o crescimento. A própria vida da oração, compartilha alguns momentos com a comunidade salesiana e também com outros jovens, ajuda a superar o formalismo e a simplicidade que favorece a participação. Nesta casa de formação, os formadores ajudam o aspirante a conhecer-se a si mesmo, confrontar-se com os outros na busca do conhecimento, recebe os conselhos do diretor e é acompanhado pelo diretor espiritual, discernir a sua vocação. Durante o processo formativo, animam liturgia com zelo e amor, o fervor que inspiram pela igreja de serem evangelizadores, apóstolos entre os seus companheiros e jovens. Eu sou Pedro Cassulingola, aspirante salesiano do 3º ano. Desde que entrei aqui no aspirantado do 1º ano, tenho feito uma experiência muito bonita, muito agradável. Temos aprendido como fazer um oratório, como acompanhar a pastoral juvenil. Então digo que está sendo uma experiência muito maravilhosa para mim e inesquecível. Almejando ardentemente, ir para o pré-noviciado, uma vez que estamos já a terminar essa primeira etapa, que é o aspirantado. Muito obrigado. Cordiais saudações a todos que nos acompanham, independentemente do fuso horário que nos encontrais. Hernani João Tomás Luiz, aspirante salesiano.
Entrei nesta casa no ano de 2022, nesta casa de formação, e este ano, 2024, faço o meu terceiro ano, neste caso, o último ano. E a experiência nesta casa de formação religiosa que temos vivido é muito boa, né? Nós, durante o nosso dia, temos um programa muito repleto, cheio de muitas atividades. E as nossas atividades estão marcadas em cada horário, diferente das pessoas que se encontram fora, que às vezes não tem muito a fazer assim nas horas marcadas. Nós aqui em cada hora marcada temos alguma coisa para fazer. E é uma experiência muito boa, né? Conhecer o carisma salesiano, e como aspirante, né, sempre é o nosso desejo nos fazer aspirante para futuramente sermos salesianos de Dom Bosco. É uma congregação muito bonita. O que nos encanta mais é pelo carisma ser da juventude, né? E por ser da juventude, nós como adolescentes, jovens, sempre estamos abertos para acolher essas novidades e abraçar essa linda missão de trabalhar com jovens, nós que também somos jovens. E a nossa relação que temos com os nossos formadores é muito boa, né? Aqui nós temos o nosso diretor, temos os assistentes que nos acompanham, e como é casa de Dom Bosco, nós também acolhemos muitas visitas, né? Uma casa grande, temos atividades diversificadas e durante o nosso dia temos também o tempo próprio para o estudo. Algo que é muito comum as pessoas pensarem é que quem vive numa casa de formação religiosa só estuda coisas da igreja. Não. Nós aqui também aprendemos coisas sociais, estudamos também diversas disciplinas que muita gente na sociedade estuda. E é muito bonito, né? E para entrar aqui não é como no internato. Tem que fazer um acompanhamento vocacional numa paróquia, primeiramente ser católico, depois fazer o acompanhamento vocacional. Por sua vez, por intermédio do acompanhamento vocacional, vai ingressar a esta congregação salesiana. Muito obrigado a todos que acompanharam. Boa tarde a todos. Quem fala para vós é Francinaldo Elias, um dos representantes da classe da 12ª do terceiro ano de aspirantado. Vou contar um pouco sobre a minha experiência durante esses 3 anos aqui no aspirantado. Quando a minha experiência foi uma experiência muito boa, vivendo no aspirantado. Sei que nunca pensava, né, em entrar num seminário, mas senti chamado por Cristo e estou aqui. É uma das coisas que me marcou tanto é a fraternidade com os irmãos aspirantes, principalmente os meus irmãos do terceiro ano, que caminho com eles durante 3 anos. E uma das coisas também que aprendi tanto é tocar a guitarra, apesar de que não sei assim na totalidade, mas estou a conseguir dar espaço suficiente. E outras coisas também é a abertura com certos irmãos aqui aspirantes do terceiro ano. E quanto à convivência, está sendo muito bonita. Apesar que também tenho minhas falhas, também reconheço. Mas está sendo uma experiência muito boa que viver no aspirantado. Muita alegria, muita fraternidade, espírito de oração, espírito de irmandade, ser pastor. Quando o meu testemunho que dou aqui no aspirantado, é um exemplo como um irmão mais velho do terceiro ano, passando a experiência nos irmãos mais novos ou do segundo ano. Na quanto à relação com os formadores, tem uma relação muito boa, apesar que não é muito assim íntima, mas tem uma relação muito boa com os formadores e também os meus irmãos. Há muita coisa por exprimir, né? E sinto-me muito grato por esta congregação que me concedeu diversas formações e a partilha com os irmãos. Sem mais nada. Boa tarde, sou Adriano Sassongo, sou aspirante salesiano de Dom Bosco, do segundo ano. Vou falar um pouquinho sobre o que é ser aspirante. Né? O aspirante, na verdade, é aquele que almeja alcançar a vida religiosa. Por intermédio, estamos aqui para aprender a viver como Dom Bosco. Dom Bosco que se dedicou ao serviço dos jovens, servindo, amando. Na verdade, o aspirantado é sem dúvida o grande desafio que se tem à frente, como comunidade,
a casa deve ser o lugar propício para amar, conhecer e viver o Evangelho. Obrigado por teres nos acompanhado a nossa história, foi um prazer estar contigo. O outro obrigado vai toda a comunidade do aspirantado, a equipa dos formadores, formandos e ao diretor da casa Padre Nunes.